Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, 18ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura do livro dos Números, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Naquele dia, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés, não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e a Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem, parou na entrada da tenda, chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, eles lhe disse: escutai as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele com visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignando contra eles, o Senhor retirou-se a nuvem que estava sobre a tenda e afastou-se. No mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: roga-te, meu Senhor, não nos faças pecar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançada fora do ventre de tua mãe. Já com a metade da carne consumida pela lepra, então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu suplico-lhe, dai-lhe a cura. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50, versículos de 3 a 4, versículos de 5 a 6a, versículos de 6b a 7, versículos de 12 a 13. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purifica-me. Lava-me de todo o inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Mostrai assim quando sois justos na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e o pecador é minha mãe, que me concebeu. Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Criai em mim um coração seja puro, dai-me um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, eis o Rei de Israel. Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Em seguida, à sua frente, para outro lado do mar. Enquanto eles despediam as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós.
A noite chegou. Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pois 3 horas da manhã, Jesus veio a ter os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me eu ir a teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salve-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e disse-lhe: homem fraca fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, pediram que pudessem ao mesmo tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavras da salvação, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, na liturgia das palavras que acabamos de ouvir, na primeira leitura do livro dos Números, narra o episódio de Arão e Maria murmurando e criticando Moisés por causa da sua mulher etíope e questionando Deus se caso Deus só falava através de Moisés e por que não com eles. Deus mandou chamar Arão, Maria e Moisés para a tenda da reunião. E ali Deus falou a claras a Arão e a Maria. Deus continuou a falando e a explicando que com Moisés ele fala face a face, mostrando para Maria e Arão que Moisés é a pessoa escolhida de Deus. Também Deus mostra para Arão e Maria que não deve questionar as decisões do Senhor. E naquele momento, o Senhor se afasta da reunião e Maria é cheia de lepra. E naquele momento, Arão pede clemência a Moisés para que interceda para o Senhor para curar Maria. Que nessa leitura do livro dos Números possamos acolher a decisão do Senhor, respeitando ela e fazendo tudo aquilo que o Senhor está fazendo através de nossas lideranças, através daqueles que estão à frente do trabalho ministerial da igreja, seja ele na catequese, no crisma, nos grupos, o padre, o diácono, o bispo e o cardeal e o santo padre, que possamos ser obedientes na casa do Senhor, como também narra no Salmo responsorial. O salmista nos lembra: tende piedade, ó meu Senhor Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purifica-me, lava-me de todo o inteiro do pecado, apaga-me completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, e o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Já no evangelho narrado por São Mateus, narra Jesus andando sobre as águas. E naquele momento que Jesus andava sobre as águas, os apóstolos ficaram com medo,
porque o mar estava revolto e agitado. Ao verem Jesus andando sobre as águas, eles se assombraram ainda mais e pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: acalma-te, sou eu. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, faça que eu vá até a ti. E Jesus disse a Pedro: Vem. Pedro desce na barca e começa a andar sobre o mar. Mas eis que percebe que o vento estava soprando contra ti. Ficou com medo e começou a afundar, e desesperado disse: Socorra-me, Senhor. O Senhor Jesus estendeu a mão e Pedro segurou, e Jesus disse: Homem de pouca fé. Naquele momento, Jesus subiu na barca junto com os discípulos, o mar acalmou, o vento parou. Todos que ficaram na barca ficaram calados, assombrados e falando: quem é ele que até o mar acalma e o vento se acalma? Jesus mudou para outro margem do mar e começou a curar as multidões. Todos aqueles que tocavam Jesus, mesmo pelas suas vestes, eram curados. Que possamos, amados irmãos e irmãs, nos momentos de dificuldade, de desafios de nossas vidas, possamos ir ao encontro do Senhor, sem dúvidas, mas sempre tendo a certeza que Ele é o nosso sustento e a nossa salvação. Que nós possamos todos os dias tocar na sua veste, tocar na sua face, tocar no seu corpo e alimentar do seu corpo, para que possamos ser curados e ser fortalecidos e ser agraciados no seu amor, hoje e sempre. Amém.